Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Vai ser mais um relato de traição. Vocês vão assistir agora e daqui a pouquinho a gente volta para comentarmos esse assunto que o casal 20 selecionou, que eu ainda não sei. E antes de mais nada, todos os relatos que eu recebo, eu envio muitos para serem dublados, não é? Então, eu não sei ao certo qual vai ser o relato. Aí eu assisto aqui para depois comentarmos. É dessa forma que funciona, tá certo? Assiste aí. E agora o nosso relato de hoje, pessoal. Me chamo Marcos, tenho 30 anos e minha vida deu uma volta inesperada. Fui noivo de Michele, uma moça gentil de 25 anos que conheci na igreja. Acreditava que nosso amor era forte, até que um dia, tudo mudou. Michele me chamou para conversar e, com lágrimas nos olhos, confessou que me amava, mas que sentia atração por sua melhor amiga, Amanda, de 21 anos. Ela me pediu para terminarmos, mas queria que continuássemos amigos. Isso me pegou de surpresa. Não conseguia entender tudo aquilo. Depois de um tempo, Michele disse que precisava manter isso em segredo, especialmente da família. Fiquei com o coração partido. O amor que sentia por ela era verdadeiro, mas também queria que ela fosse feliz. Assim, terminamos e cada um seguiu seu caminho. 2 anos depois, Michele me procurou. Estava nervosa, mas tinha uma proposta incrível. Ela disse que queria casar comigo, mas também queria que Amanda morasse conosco. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era um pedido tão estranho. Pensei que seria um casamento apenas para a sociedade, onde Michele e Amanda ficariam juntas e eu seria apenas um amigo. Mas então, Michele revelou a verdade. Seríamos um trisal. Ela e Amanda me amavam e queriam viver juntos. Isso era novo para mim. Eu já estava apaixonado por Michele, mas aceitar Amanda era um desafio. No fundo, algo em mim acreditava que nossa felicidade poderia estar ali. Após muita reflexão, aceitei. O amor que eu sentia por Michele me fazia querer tentar. Assim, formamos uma nova família. Hoje, somos casados. Tenho 3 filhos com Michele e um casal com Amanda, que também é minha esposa. Vivemos em outra cidade, longe dos olhares curiosos, e a vida parecia perfeita. Mas a verdade é que, por trás da felicidade, havia um medo constante. Será que nossas famílias algum dia aceitariam nossa escolha? Havia sempre essa sombra de incerteza. E a sociedade, o que diria? Enquanto construímos nossa vida, o passado de Michele me assombrava. O que aconteceria se tudo viesse à tona? Mas, com cada sorriso das crianças e o amor das 2 mulheres, percebi que o que realmente importava era a nossa felicidade. E, naquele momento, éramos uma família feliz. Até o próximo, pessoal. Bom, tá bem moderno, não é? Esse relato aí foi, assim, para mim, moderno, porque tem acontecido essas coisas, a gente fica sabendo pela internet, não é? Eu mesmo, pessoalmente, não conheço trisal. Não, minto. Na verdade, eu conheço sim. Lembrei que agora aqui. Eu conheço um cara que, eu não vou dizer nomes, mas que ele vive como marido e mulher com 2 irmãs. Eu conheço esse caso aqui no meu bairro, agora que eu me lembrei. Mas existem essas coisas. E eu acho muito moderno, apesar de que é bíblico, não é? Existiam homens que tinham várias esposas, né? Na Bíblia você vê isso, né? Tem muito desse caso. Eu conheço histórias que eu ouvi pelo Brasil de mulheres que têm vários maridos, não é? Eu já vi também. Tem uma nordestina que eu vi uma vez que ela tinha 2 ou 3 maridos. Vi também uma história de um senhor lá no Nordeste também, eu não sei ao certo o estado, que tinha várias esposas, inclusive a sogra também. Ele tinha filhos
com a sogra, com a esposa, com a irmã da esposa, e com outras mulheres, várias esposas. O coroa é retado, esse é danado. Mas, para mim, é algo muito moderno. Para mim, assim, mesmo que tenha mais de 2000 anos que acontecem essas situações. Mas o tradicional para mim é duas pessoas. É basicamente isso que eu estou dizendo, entendeu? Por isso que meio que me choca. Mas, como eu disse no início do vídeo, eu recebo muitos relatos. E tem relatos também que o Casal 20 recebe. O que acontece? Existem relatos que eu recebo, essa semana mesmo, anteontem, eu recebi um relato que eu não posso narrar ou colocar áudio, né, aqui no nosso canal, como eu tenho feito, com certos tipos de relatos. Eu até bloqueei o e-mail. Pedi desculpas, mas disse que eu não posso narrar aquilo que estava ali escrito. Eu vou dar uma ideia a vocês mais ou menos para vocês entenderem o assunto que era desse relato que eu apaguei. Eu apaguei realmente o e-mail que eu recebi. Era a história de um cara que estava trabalhando e teve um problema na empresa que ele trabalhava e ele precisou voltar mais cedo para casa. Quando ele chegou em casa, a esposa dele estava, digamos assim, grudada com um animal doméstico que eles tinham na casa deles. Estão entendendo? Aí o cara, no relato, ele disse que ele se excitou na hora, ficou excitado. Eu não vou descrever os detalhes aqui, né? Aí ele ficou também emocionado, porque de qualquer forma é uma traição, né? E a esposa dele estava com um animal, que eu acho que é bem nojento isso, né? Eu tenho nojo, gato quando roça na minha perna, eu já vou logo lavar a perna. Eu tenho nojo. Eu não gosto de ficar metendo a mão em animais e meter a mão na minha boca, no meu rosto, por exemplo. Eu não faço isso. Eu tenho nojo mesmo. Poxa, eu não sei onde ele lambeu, onde ele colocou a língua dele lá, e eu vou passar a mão nele e vou, sei lá. Eu penso dessa forma. Tem pessoas que não estão nem aí, mas eu não gosto. Aí o que acontece? Aí ela explicou para ele. Isso, pelo que eu vejo na internet, está muito comum de acontecer isso. E aí cada vez mais eu entendo a verdade da Bíblia. Vocês já vão entender o que eu estou falando. É por isso que eu estou comentando o caso sem especificar as coisas. Aí a esposa explicou para ele que não queria trair ele com outro homem, só que antes dela casar com esse cara, ela teve outros homens. E a Bíblia diz que a gente deve ter somente uma pessoa, porque aí você não vai experimentar outras coisas e não vai fazer comparações. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Não vai fazer comparações. Serve para todo mundo, homens e mulheres. E o marido é desprovido do maçarico. Estão entendendo? O maçarico do marido, digamos assim, é salário mínimo, mínimo, mínimo. É salário mínimo mesmo, entendeu? E ela já teve homens que eram, digamos assim, trombásticos. Estou dando risada aqui porque é engraçado. Mas que ela já teve namorados tripérnicos. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem gente rindo aí que eu sei, porque vocês são assanhados. Vocês estão rindo que eu sei. Mas aí, e o cara especificou no relato, que o animal que estava com a esposa dele lá grudado, digamos assim, como é que eu posso dizer? Parecia que o negócio era uma garrafa de refrigerante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E ela disse que não sentia mais nada com o marido. Claro, o marido é salário mínimo. Aí ela faz com um negócio que tem o tamanho de uma garrafa de refrigerante, ela não vai sentir nem cócegas. É por isso que eu digo que é melhor. É claro que quando a gente tem o azar de conhecer pessoas e tentar ver se dá certo e não dá certo, você acaba perdendo a oportunidade de encontrar a pessoa certa na primeira vez. Eu perdi essa oportunidade. Estão entendendo o que eu estou falando?
Eu estou falando de experiência própria, tá, gente? É melhor, a Bíblia está certa quando diz que é melhor você ficar somente com aquela primeira pessoa que você teve relações. E é o certo, porque você não vai comparar com ninguém. Eu, por exemplo, não faço comparações, mas isso é de mim. Por que é de mim? Eu vou explicar para vocês. Porque eu funciono da seguinte forma. Quando a pessoa não significa nada mais para mim, eu apago da minha cabeça. É sério, eu apago, eu esqueço. Eu juro para vocês, é como se fosse uma amnésia. Eu não lembro de nada que aconteceu. Nem as coisas ruins. Apago mesmo, tiro da minha cabeça. Então, é uma forma de você não fazer comparações. Mas tem gente que não esquece e faz comparações. Ela fez. Aí a história, se você pode imaginar que teria como ficar pior, fica. Fica bem pior, do meu ponto de vista, tá, gente? Tem gente que gosta de certas coisas aí que a gente nem imagina. Como é que vai ficar pior? Vocês já vão entender. Ele ficou empolgado vendo a situação. Ele gostou, se excitou. Aí ele continuou, né, com a esposa, tentando fazer cócegas nela, né? Ele com o bisturi. Nem pode falar maçarico é maior, não é? Então ele estava usando um bisturi dental, odontológico, né? Pequenininho, e fazendo com ela. E o que aconteceu? O animal foi na retaguarda dele. Eu falei com vocês que ia ficar pior, eu falei que ia ficar pior, e ficou pior. E ela incentivou. E ele gostou. E os dois agora, digamos assim, são fêmeas do animal. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí quando eu digo para vocês que eu sou muito feliz por estar velho em final de vida, é por essas coisas que eu me sinto feliz de estar velho, já me encaminhando, né, para bater as botas, se é que vocês me entendem. Porque se está assim agora o mundo, se as coisas que estão acontecendo aí estão cada vez piores, do meu ponto de vista, é claro, porque do ponto de vista de certas pessoas, as coisas estão bem, estão legais. É o que eu observo, tá, gente? Eu vou explicar. Quando você vê uma mulher escolhendo um homem, não pelo caráter do cara, não pela bondade, pela índole, mas sim pelo que ele pode proporcionar financeiramente para ela. Quando eu vejo isso, quando eu vejo mulheres que, digamos assim, seguem a palavra, seguem a Bíblia, seguem a Deus, tendo atitudes erradas do ponto de vista da religião, da Bíblia, do livro sagrado, estão entendendo o que eu estou falando? Quando você vê gente brincando com os sentimentos de outras pessoas, fazendo pessoas sofrerem, causando até morte de algumas pessoas com suas atitudes, porque tem situações onde a pessoa adoece, a vítima, tá, gente? Adoece e acaba morrendo, muitas vezes por conta da saúde física, não é? Ou por conta da saúde mental. Alguns até se autofinalizam por conta de maldades que algumas pessoas fizeram, brincando com os sentimentos, dando esperanças, traindo, ignorando, e etc, e etc. Aí quando você vê essas situações acontecendo e as pessoas achando normal, e digo mais, pessoas que, como eu disse, frequentam ambientes religiosos e dão risada da desgraça de outras pessoas, não se importando com os sentimentos das outras pessoas, aí eu me dei conta que o mundo já não é mais um local legal de querer ficar. Então, quando a gente vai envelhecendo e a gente vai observando os comportamentos das pessoas, a maldade, aí você já começa a comemorar por estar passando o tempo. Porque você sabe que tudo tem um fim.
Tudo tem um início, um meio e um fim. Então, quando você percebe isso, dá até um alívio quando você percebe que não tem outro jeito. Você tem que entender que as pessoas, né, fundamentalmente, gostam de ser cruéis. E você tem que seguir a vida até o dia que for. É isso que dá a sensação, a impressão que dá, é a forma que a gente tem que enxergar a situação atual da humanidade. Eu não queria falar sobre política, mas o ex-presidente parece que caiu, se machucou. Eu vejo a justiça não permitindo ele se cuidar, a ficar no hospital. Aí vejo essa rivalidade entre direita e esquerda, pessoas desejando o mal do outro lado, desejando a morte dos opositores. Quando eu vejo coisas desse tipo, isso me dá uma tristeza profunda. Estou sendo muito sincero para vocês. Eu não vejo salvação. Eu estou sendo bem sincero. Eu fico muito triste com essas coisas. Eu acho que as pessoas têm o direito de pensarem diferente da gente. O que eu não concordo, eu não pratico. O que eu não concordo, eu não faço. É assim que eu penso. E as pessoas têm o direito de ter opiniões contrárias a mim. Outro caso é a situação da Venezuela, onde os venezuelanos estavam comendo animais, cachorros, domésticos, né? Animais domésticos, vocês sabem disso, né? Porque lá é socialista, comunista e tal. Aí os Estados Unidos, com armamento ultra moderno, invadiram lá, não é? O pessoal da guarda lá do governo relatou o que aconteceu. Os Estados Unidos têm uma arma que é tipo supersônico, a arma. É um raio de uma energia muito doida, sônica, e que passaram mal os soldados, vomitaram por conta da sequela dessa arma, não é? E foi terrível, não é? Mas no Brasil a esquerda está criticando, enquanto os venezuelanos que estão aqui no Brasil e os que ainda estão na Venezuela estão comemorando, porque eu não sei se vocês sabem, agora eles conseguem comprar coisas nos supermercados. Tem comida para eles comprarem e comerem. O dinheiro agora vai valorizar de uma forma diferente, porque era muito dinheiro para comprar um pão. Estão entendendo? Porque é assim que funciona o socialismo. Os professores que tem nas escolas aí, eles ensinam errado. Eles nunca falam a verdade. Ou quase nunca. Você nunca viu ninguém fugindo de um país capitalista para um país socialista. É sempre o contrário que acontece. O pessoal da Alemanha Oriental fugia para a Ocidental. Muitos da Coreia do Norte querem fugir para a Coreia do Sul. Estão entendendo? O pessoal de Cuba foge para os Estados Unidos, para a América Central ou para o Brasil, como tem muitos cubanos aqui no Brasil, mas você não vê ninguém fugindo para lá, para Cuba. Estão entendendo? Ninguém foge do que é bom. As pessoas fogem daquilo que é ruim. Então, quando eu vejo essas brigas, essa crueldade, essa rivalidade, essa falta de empatia, isso me desanima muito. Me deixa muito triste e agradecido por estar velho. É isso que eu queria dizer para vocês. Fugi um pouco do assunto, não é? Mas tem a ver com tudo que foi relatado aqui para vocês hoje e também tem a ver com os comentários que eu fiz. Eu perdi a fé na raça humana, porque a própria raça humana se mostrou pior do que as coisas que significam o mal. É como se a raça humana quisesse superar os anjos caídos. É essa a sensação que eu tenho. É a impressão que eu tenho. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não,
Mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.